E isso é simplesmente só o que o mercado inteiro quer. Não? Ou vai dizer que tu e todo mundo do mercado não está buscando aí loucamente por atenção. Até porque isso, mais do que já é visto pelos quatro cantos, escutado, é a questão do mercado. Hoje em dia, a moeda de valor, o que mais vale real é a atenção. Quem tem atenção tem tudo, sabe? E justamente isso também remete até à questão não só de tu ter uma audiência e tu ter a atenção daquela audiência, como cada vez tu ter mais atenção, entendeu? Ou seja, cada vez tu ter mais audiência. E olhando para o quesito copy, na comunicação no âmbito geral, como que eu faço para ter a atenção das pessoas? O que eu faço? O que eu faço? Todos os projetos que eu participei, os projetos que eu participo, as pessoas que eu atendo, elas buscam maneiras de chamar a atenção, de se diferenciar, de se destacar no mercado. E é normal, é justo. Tanto que se tem proposta única de valor, se tem brand, se tem várias coisas que tudo, no fundo, são pilares de identidade. Justamente para que tu tenha destaque, tu tenha o teu espaço ali e se diferencie da maior parte das pessoas. E elas, no geral, querem levar isso para comunicação, sabe? Todo mundo. Talvez seja o teu caso também. Queira fazer uma página e chamar atenção, queira fazer um anúncio e chamar atenção, queira, sabe, chamar atenção a todo momento, chamar atenção, justamente porque as pessoas, quando elas te dão atenção, elas ficam mais propensas a comprar de ti. Mas antes, é claro, de se relacionarem, de escutarem o que tu tem a dizer para elas, sabe? Porque de nada vale, justamente, tu chamar atenção e tu não tem nada de bom para oferecer em troca, sabe? É a mesma coisa tu parar para imaginar a pessoa na rua, caminhando de boa no centro da cidade, aí daqui a pouco passa um maluco, dá-lhe um berro no meio do calçadão, sabe? Você, dá-lhe um baile. Nossa, que berro que vai ser maravilhoso nesse vídeo. Mas abre a boca e berra, escancara, ou, sabe? Enfim, se as pessoas vão parar pra olhar ele, beleza. Só que se ele não tiver nada pra agregar, as pessoas vão virar as costas e vão sair fora. Entendeu? E isso acontece com muita gente. Porque as pessoas elas focam tanto em atenção, 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 que elas se descuidam com o que é mais importante, que é o que vem depois da atenção, que é justamente o relacionamento, o que tu vai entregar, o que tu vai propor para aquela pessoa, sabe? É muito simples tu pensar em tese, é muito simples tu pensar num hook mirabolante, que as pessoas adoram chamar de hook, no início de um anúncio, ali os 3 primeiros segundos, os 5 primeiros segundos, sabe? No YouTube, os 30 primeiros segundos do teu vídeo, tu pensar nisso e o resto, ó, pouco adianta, sabe? Chamou atenção, mas se for desinteressante depois, não dá da carruagem, a pessoa vai cair fora. Tu tá numa festa, tu tá na rua, vai conversar com alguém, a pessoa chegou, pau, chamou atenção, conversou contigo, tal. E aí no desenrolar, vai sendo desinteressante, vai até dar umas bocejadas e vai virar as costas, vai vazar. Entendeu? Mas no âmbito geral, olhando para esse quesito de atenção, como que eu chamo a atenção, afinal, das pessoas? Eu, particularmente, já estudei muita coisa de copy nesses mais de 5 anos. E até escutando palestras de outras pessoas, conversando com gente, sendo mentorado de pessoas com 20 anos, 30 anos de experiência em carreiras publicitárias de renome, sabe? Por aí, inúmeros cursos, enfim, projetos e mais projetos e tal. Eu sempre percebi que, beleza, as pessoas elas buscam essa atenção e elas buscam se prender justamente em, eu vou chamar a atenção da pessoa porque eu vou instigar a curiosidade, eu vou chamar a atenção dessa pessoa porque eu vou instigar essa pessoa, sei lá, numa escassez, eu vou instigar essa pessoa justamente, sabe, por uma urgência, pelo medo, por não sei o que, sabe, beleza. Só que a questão é o seguinte: todos esses pilares, basicamente, eles estão dentro de quebra de padrão. Quebra de padrão. Tu quer simplificar as coisas, a gente dá muitas óticas, beleza, eu posso pensar nessas óticas de como chamar a atenção. Mas no âmbito geral, chamar a atenção é quebrar o padrão. No âmbito geral, grosseiramente. E por que isso? Porque justamente, tu imagina o cenário, eu tô aqui gravando o vídeo. Beleza. O que se mantém constante é o padrão. Eu tenho que fugir desse padrão. Ou seja, se eu tô aqui gravando esse vídeo, eu tô aqui falando de boa, de repente, tá prestando atenção até, de repente.
Só que se daqui a pouco, aqui nesse meu lado aqui, vinha uma pessoa com uma máscara aqui, apareceu um ET aqui do meu lado, sei lá, sabe? Ou do nada estourar uma panela aqui do meu lado, entendeu? Ali no fogão, dá um estouro, que nem um rojão estourando aqui na frente da câmera, provavelmente vai te chamar a atenção. Ah, por causa do barulho, por causa do barulho, mas grosseiramente é a quebra do padrão. É a quebra do padrão. O que está acontecendo nesse momento? Eu estou aqui numa linha tênue, de certo modo, explicando as coisas, conversando contigo, beleza. E daqui a pouco eu quebro esse padrão. E aí eu tenho, sei o quê? O impacto visual aqui de um ET aqui aparecendo, sabe? Ou o impacto visual da tampa da panela voando. Aí a pessoa vai falar, nossa, o impacto visual, beleza. Mas isso tudo, imagina que eu tenho impacto visual, não sei se tu já estudou estatística, sabe? Mas a gente pensa em espaços amostrais. Então, uma coisa ela está dentro da outra. Por exemplo, assim, a alimentação, ela está dentro da vida, sabe? Aí tem uma bolona da vida, aí dentro daquela bolona eu tenho alimentação. Então, a mesma ideia vale para essa questão do quebra de padrão e de todos esses pontos. Imagina que a quebra de padrão é uma bolsão grande e dentro tem ali. Ah, eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, tenho curiosidade, tenho barará, entendeu? Mas no âmbito geral, se tu para olhar, todos eles estão quebrando algum tipo de padrão, sabe? As pessoas elas estão falando alto, o mercado inteiro está berrando, está escancarando a goela para tudo que é lado. Sei lá, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu estou dentro de uma Black Friday e as pessoas elas estão enlouquecidas, sabe, querendo vender isso, aquilo. E o mercado inteiro está nesse movimento. E as pessoas elas justamente fazem isso, de querer escancarar e querer dar uma mais porrada do que a outra, sabe? Então justamente fica essa competição. Só que se eu quebrar o padrão, se eu me distanciar, se eu tiver uma certa identidade na parada, eu não preciso ficar competindo com os outros, sabe? Eu pego o meu próprio espaço, eu quebrei o padrão, eu saí daquela maioria, sabe? Eu me destaco naturalmente e sem fazer esforço, mas pensando em justamente quebrar o padrão. E o padrão é o que acontece, sabe? Na maior parte do tempo. Isso é o padrão, que nem eu falei do vídeo. Na maior parte do tempo tá tudo zen. E daqui a pouco entra um ET, estoura uma panela, entendeu? O mercado tá todo mundo berrando. Se tu fizer o oposto, se tu fizer algum movimento diferente, tu provavelmente vai chamar atenção. Porque as pessoas elas estão esperando ali rodar o feed de 3 publicações e blá, Black Friday, roxo, laranja, verde, neon, blá, 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 entendeu? Vídeos totalmente entusiasmados e Black Friday, isso, blá, blá, blá. Sacou? Se tu quebrar esse padrão, entendeu? Buscar alguma maneira de se diferenciar disso que está acontecendo, beleza, tu tem atenção. E aí tu tem inúmeros artifícios. Dentre medo, dentro curiosidade, barará, bererê. Só que eu acredito que fica muito mais fácil imaginar que eu tenho que quebrar um padrão, sabe? Eu tenho que quebrar o padrão. É muito mais fácil para explicar para uma pessoa que ela não é especialista, mega expert em copy, coisa do tipo, sabe? Ou até mesmo para mim, que escrevo, que trabalho diretamente com isso, sabe? Pensar em quebrar um padrão. Porque senão aí eu fico preso, ai, a curiosidade, ai, o medo, ai, não sei o quê. E aí eu me travo inteiro, sabe? Para escrever, porque eu tenho que escrever dentro disso, sabe? Não, deixa fluir. Eu tenho que ter, claro, um direcionamento, um raciocínio por trás. Eu tenho que quebrar o padrão de alguma maneira. E a partir da criação, aí eu fluo, entendeu? Não me limito a criar, a não ser nessa vertente de quebrar o padrão de alguma maneira. E aí, a não ser que eu também esteja dentro de uma campanha específica que já foi ordenado que seja de tal e tal maneira. Pô, vamos seguir essa linha de argumentação. Vamos seguir essa big idea. Vamos seguir, sabe? Esse que vai ser o norte. Então, beleza, eu vou me ater a isso. O que eu for contar, o que eu for escrever, storytelling, x, y, z, blá, 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 vai ser dentro disso. Mas, no geral, quebrar o padrão. Tá entendendo? As pessoas estão lá gritando. Imagina, tá todo mundo lá, Black Friday, blá, blá, e aí tu vai lá e tu escreve um anúncio, sabe? Sei lá, quietinho, falando mais baixinho. Nossa, tem tanta gente berrando aqui nessa Black Friday, né? Nossa, que dor de ouvido, né? Imagina isso, poderia ser um anúncio, o início de um anúncio já. Duvido quem não for parar, quem não vai parar pra ouvir, sabe? E aí teu CTR vai lá pra casa do chapéu, porque as pessoas, elas estão sendo impactadas com a tua mensagem de forma diferente, que destoa da maioria. Tu quebrou o padrão. E aí tu pode quebrar o padrão visual e pode botar um ET também, tu pode estourar uma panela no teu vídeo, tu vai fazer o que tu quiser, sabe? Ter vários atributos para que tu impacte mais ainda e cada vez mais tu descole dessa questão. Só que, quanto mais tu descola disso, tu
tomar mais cuidado para que tu ainda tenha pertinência com o assunto principal do que tu tá falando. Senão não fica nada a ver. Sabe? Nossa, que legal, quebrou o padrão. Mas tá, mas o que tem a ver com aquilo ali? Se eu botar num anúncio aqui aparecendo um ET, daqui a pouco o ET sumir, beleza, mas qual foi o contexto do ET? Entendeu? Aparecendo. Se eu tiver uma maneira de amarrar isso com o meu argumento, eu for falar, sei lá, tá ótimo. Nossa senhora, que barulho, né? Todo mundo berrando pra querer chamar atenção nessa Black Friday, né? Sei lá. Enquanto eu, aqui, tô de boa, zen, só cuidando e entregando para as pessoas aqui a minha oferta de outro planeta. E aí aparece um ET aqui, sei lá. Ou você já viu uma oferta, sei lá, entendeu? De outro planeta nessa Black Friday, sei lá, um contexto bem chucro, assim, sabe? Bem cru, só para que tu entenda um pouco, sabe? Então é basicamente isso. Tenta chamar a atenção de uma maneira que tu quer padrão. E para isso tu não precisa berrar, tu não precisa dar um tiro, tu não precisa estourar uma panela, tu não precisa estourar um rojão, sabe? A não ser que tu queira. Faça parte da tua identidade, faça parte do contexto, da campanha, do roteiro ali que tu tá criando, enfim, sabe? Mas no âmbito geral, só tem que pensar nisso, em quebrar o padrão. Só que isso é difícil. Difícil porque tem que pensar um pouquinho fora da caixa e também tu tem que se posicionar diferente dos outros. E a maior parte das pessoas, elas não buscam se diferenciar de verdade. Todo mundo fala que quer se diferenciar, mas as pessoas ficam com medo de testar justamente posicionamentos diferentes da maioria, sabe? Pô, eu quero ir com a massa, todo mundo tá fazendo XYZ, se eu errar, pô, eu só segui o fulano. Mas se eu tentei criar, eu usei para criar, porque para te criar tu precisou usar, sabe? E não só copiar o amigo. É diferente quando tá criando, está pensando alguma coisa, sabe? Então, quando eu crio, a responsabilidade recai sobre mim. Deu bom, deu ruim, tá comigo. Se eu só copiei isso, só fui com a massa, pô, a maioria tá fazendo isso, deu errado, enfim, paciência, segue que toca a ficha. Entendeu? E ainda se tem uma esperança de que funcione, porque já funcionou para todo mundo. Pode ser que funcione, beleza. Mas, se tu quer ser autêntico, se tu quer realmente chamar atenção, tu tem que descolar um pouco, ousar criar, sabe? E botar a cara para fazer diferente. Entendeu? Os resultados, no âmbito geral, tendem a dar maravilhosamente bem. Porque esse é um dos pontos principais que se busca no quesito do marketing. Diferenciação em todos os atributos. Diferenciação de oferta, diferenciação de produto, diferenciação de comunicação, sabe? Então, essa é a questão. Vai ficar andando que nem todo mundo, pensando que nem todo mundo, argumentando que nem todo mundo, ou vai buscar pensar um pouquinho diferente. E que nem eu falei aqui, pensa em quebrar um padrão. Quebrar um padrão. Eu, particularmente, por exemplo, eu escrevo e-mail pra caramba, muito e-mail, é das coisas que eu mais gosto. Se for pensar em copy, coisas para escrever, coisas que eu mais gosto, que eu mais escrevi ao longo da minha carreira, justamente e-mails, mexendo pra caramba com automação, Active Campaign, isso, aquilo, enfim, já fiz muita coisa por e-mail. E nos e-mails é normal, tu vê em header, pré-header, que é o assunto, subassunto ali, as pessoas botando letras maiúsculas, garrafais, tantos por cento e desconto e balões e não sei o que, só falando esse tipo de coisa, sabe? Enquanto aí eu vou lá escrever alguma coisa e, sei lá, escrevo lá no header, no pré-header, normal, uma letra maiúscula no início e depois o resto tudo minúsculo, sabe? Não uso emoji nenhum. Eu vou lá e coloco, ao invés de oferta XYZ, blá, 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 eu vou lá e escrevo no header mentira inocente. No pré-header não vai se repetir. Entendeu? Nossa, quem é que não vai ler isso? Tu abre ali e aí tem a caixa de entrada lá, só conta de luz, só conta de água, seu piques, oferta, não sei o que, descontos, não sei o que. E aí tem lá, mentira inocente, não vai se repetir. As taxas de abertura vão lá para as alturas, sabe? Isso mesmo, eu já testei, que não disse, centenas e milhares de vezes. Tô quebrando o padrão. Não que eu não vá utilizar essa questão do 30%, 40%, Paraná, usar uma oferta, instigar nesse ponto. É importantíssimo, sabe? Por N motivos, sabe? Quando é oferta, eu quero falar de oferta, é legal já expor oferta, principalmente quando é um período muito curto que se tem aquela oferta. É legal expor mesmo, desconto e barará. E eu até já estou filtrando e direcionando especificamente para quem tem interesse naquilo. Então, a partir disso, desse contato, eu também já consigo saber quem está interessado real diretamente na oferta, que foi quem já abriu o e-mail quando ele está totalmente segmentado, direcionado.
Então já crio uma outra lista a partir daquela, dos engajados que abriram, enfim, já direciono comunicação para essas pessoas em específico, enfim, serve, sabe? Funciona tu direcionar bem a comunicação. Enfim, mas no âmbito geral tu pode brincar também justamente com essa ideia da publicidade, que é o quê? Tu embalar o que tu quer dizer com um assunto que esteja relacionado ao que tu quer abordar, só que distanciando um pouco da venda. Entendeu? Então, é justamente isso. No âmbito geral, quando tu quiser chamar atenção, pensa em quebrar padrão. Quebra padrão. E para isso, tu vai ter que ousar criar e tu vai ter que ousar se posicionar de maneira diferente da maioria. Entendeu? E testa. Acredito que vai funcionar muito bem. Pensa um pouquinho, vê o que a galera tá fazendo. O que tu pode fazer diferente? Brinca com isso, brinca com o contexto. Beleza? Tem tudo para dar bom e mais um pouco. Por aqui, no geral, sempre dá muito bom. Tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, compartilha quem tu acha que vai ser útil. E é isso. Fica junto comigo para cada vez mais melhores vídeos. Valeu? Tchau, tchau.